Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou a professora Silvia Ferreira e falo diretamente dos estudos do NEAF. Mais um quadro falando em português e eu já vou convidar você para dar uma olhada aqui sobre o assunto sobre o qual vamos discorrer aí, né? O assunto sobre o qual vamos discorrer, vamos falar necessariamente a respeito de transitividade verbal. Você já deve estar recordando lá nos primórdios da nosso primeiro contato com a tal da análise sintática, nós tivemos aí a classificação dos predicados, por exemplo, né? Predicado verbal ou predicado nominal? Predicado verbal, nominal ou predicado verbo nominal? Acontece que para fazer a classificação destes predicados, nós olhávamos exatamente a questão do comportamento do verbo, ou seja, associado à classificação do predicado, trabalhávamos com a transitividade verbal. É sobre isso que nós vamos discorrer, ou seja, Silvia, mas para que isso serve para efeito de concurso público? A banca, dentro de seus comandos, principalmente a banca Fundação Carlos Chagas, ela diz assim no enunciado, ela já coloca o comando da questão assim, coloca uma oração com um verbo destacado e diz: assinale a alternativa em que o verbo destacado, nas orações abaixo, exige o mesmo tipo de complemento que o destacado na oração acima. Então veja que aqui nós estamos trabalhando com a correlação entre as classificações. Agora, você saberia me responder de cara qual é a classificação que estes verbos recebem? Ou quais são as possíveis classificações que você, ao olhar um verbo dentro de uma oração, vai poder fazer esta classificação? Se você está pensando, filosofando em cima da montanha, recordando, Silvia, eu sei que existe um tal de um verbo transitivo, um verbo intransitivo, um verbo bitransitivo, são os verbos significativos, e o nosso querido ou os nossos queridos verbos de ligação. Entendi que há, portanto, estas classificações, exatamente, esses verbos recebem estas classificações com relação à sua exigência dentro de um período. Porém, nós vamos considerar assim, imagine hipoteticamente que você tenha decorado alguns verbos, principalmente os verbos de ligação. Devolvo a você ou faço a você uma outra pergunta. Todos os verbos de ligação que a gente aprende como sendo verbo de ligação, eles são necessariamente decoráveis, ou seja, eu posso decorar e depois devolver essa informação com toda a certeza na prova, dizendo só porque eu olhei para este verbo e eu percebi que ele pode ser classificado como um verbo de ligação, ele será sempre um verbo de ligação? Outra pergunta que eu faço a você: todo verbo, ele pode ter a sua mudança, ele pode ser mudado com relação à sua regência? E outra situação, posso partir do princípio de que todo verbo é intransitivo? Olha só, então se você conseguiu responder a essas questões, você está no caminho certo. Se você não recordou, olha só o que eu coloquei aqui para a gente entender mais ou menos aí a cobrança de como isso pode vir a cair. É claro que isso aqui é uma introdução. Dentro disso aqui, a gente poderia puxar aqui vários outros conteúdos relacionados a esta informação. Veja só, quando eu falo do verbo intransitivo, eu sei que se ele é intransitivo, ele é intransitável, ou seja, a minha oração morre sempre neste verbo. Silvia, nem sempre acontece isso, porque às vezes eu pergunto para o verbo e eu obtenho uma resposta. Então a gente vai guardar essa informação. Olha só, quando a gente vai trabalhar com transitividade verbal, os professores de maneira geral não falam assim para você: conversa com o verbo. Conversa com o verbo ou converse com o verbo que ele vai dar uma resposta a você. Sim, exatamente isso que você vai fazer. Olha só, eu perguntei para o verbo e eu obtive como resposta o próprio verbo. Então, este é um verbo intransitivo. Ou seja, quando eu digo para você que fulano morreu,
classifica este verbo. Você vai dizer, Silvia, quem morre, morre. Quem morre, morre. Percebeu que eu falei 2 vezes o verbo? Quem morre, morre. Fiz a pergunta e obtive como resposta um verbo mais um verbo. Este é um verbo intransitivo. Só que as pegadinhas concursísticas exatamente acontecem quando você obtém uma resposta, ou seja, como resposta o próprio verbo, mais um advérbio. Quer ver? Olha só, eu poderia dizer assim, ó. Morreu aqui. Vamos colocar morreu aqui. Ah, legal. Olha só, vou perguntar para o verbo, ou vou conversar com o verbo. Quem morre, morre em algum lugar. Ah, vamos imaginar que a frase seja fala muito. Aquela pessoa fala muito. Percebeu? E aí eu tenho o verbo, mais um advérbio. Olha que legal. Quem fala, fala muito, porque muito é um advérbio de intensidade. Então aqui, com este macete, a gente consegue discorrer ou desclassificar aquele erro comum. Quando a gente está dando aula de regência / transitividade verbal, o aluno diz assim, olha, por exemplo, uma aqui que derruba muita gente, vai a São Paulo. Tá vendo? E aí o aluno fala assim, mas quem vai a algum lugar? Quando não comete o deslize da oralidade, dizendo quem vai em algum lugar. Lembra sempre que o verbo ir, quando denota essa movimentação, ele é um verbo regido pela preposição a. Então, olha só, vai dar certo, ó. Quem vai a algum lugar. Percebeu que se você tem neste contexto um verbo, acabou a questão. Ou um verbo acompanhado de um termo circunstancial chamado ou recebendo a função como nós já classificamos de adjunto adverbial, todos vocês já devem ter ouvido falar. Adjunto adverbial de lugar, adjunto adverbial de intensidade, adjunto adverbial de lugar. Então, nesse contexto, é essa a ideia, para que o verbo receba a classificação ou desempenhe a função, receba o nome famoso de intransitivo, você não transita. E caso você tenha a necessidade de transitar além dele, você vai encontrar no mínimo ou no máximo um adjunto adverbial. Olha só, mas aí, tirando desse contexto a transitividade do verbo, ou seja, a intransitividade do verbo, que é aquele que não perde complemento, você está recordando aí ululantemente o verbo que é o verbo chamado de verbo transitivo. Pega o contexto, ou pega a semântica. Transitivo, você transita além do verbo. Ou seja, quando você para a informação no verbo, você fica com cara de ué. Ué, tá meio sem sentido, não tem aqui a ideia completa, ou seja, eu só consigo completar quando eu ofereço a este verbo, quando eu transito, ou seja, eu saio do verbo e chego ao complemento verbal. Como eu sei, olha só, eu vou ter 2 vezes o verbo mais a palavra algo ou alguém. Olha só, vamos pensar assim, ó, comprou o livro. Legal. Pensa aqui, quem compra algo ou alguém. Quem compra algo ou alguém. Este é, portanto, um verbo transitivo. Direto por quê? Porque quando você saiu do verbo para chegar ao complemento, você não passou por preposição. A ante, após, até, com, contra, de, entre, para, per, perante, por, sem, sob, trás. Amém? Guardou isso? Então tá. Se você transita além do verbo, e não passa por preposição, ou seja, a conversa entre você e o verbo é exatamente esta. Olha só, é o verbo mais algo ou alguém. Quem compra algo ou alguém. Quem vende algo ou alguém. Quem ensina algo ou quem ensina alguém. Posso colocar aqui a ideia do
alugar, quem aluga, aluga algo ou alguém, quem traz algo ou alguém. Percebeu que aqui, se você forçar, é claro que você pode trazer esse verbo à classificação de um verbo bitransitivo, mas não é o caso aqui. Veja que eu não tenho dois complementos, eu só tenho um, e este complemento se liga ao verbo com a presença da nossa querida, aliás, sem a presença da nossa querida preposição. Muito bem, quando é que eu tenho um verbo transitivo indireto, ou seja, eu vou transitar indiretamente, vou precisar da preposição. Qual é a conversa que você terá com o verbo? É o verbo, mais obviamente a preposição, mais o algo ou alguém. Vamos para o exemplo? Quando eu digo assim, ó, eu preciso de ajuda. Ah, legal. Eu preciso de ajuda. Quem precisa, precisa de. Quem precisa, precisa de. Tá vendo que eu passei pela preposição? Quem precisa, precisa de algo ou de alguém. Ah, então nesse contexto, todas as vezes que eu tiver como resposta a conversa com o verbo, a algo, a alguém, com algo, com alguém, em algo, em alguém. Ah, então nesse caso nós temos o nosso famoso verbo transitivo indireto. Agora, vamos somar o útil ao agradável? Vamos, eu posso ter nesta conversa o verbo, mais o algo ou alguém e um segundo complemento, que é o verbo mais a preposição, mais algo ou alguém. Vamos contextualizar. Quando eu digo assim, ó, eu dei a atenção a ele. Qual é a conversa? Quem dá algo a alguém. Quem dá algo a alguém. Legal. Neste caso, nós transitamos uma vez diretamente e uma vez indiretamente. Se o verbo em sua regência exige dois complementos, um direto e um indireto, nós temos a junção de um verbo transitivo direto e indireto ao mesmo tempo, ou um verbo bitransitivo, também poderia ser esta a classificação ou a nomenclatura deste verbo. Lembrando sempre que aqui, didaticamente, eu estou utilizando a ordem direta da oração. Mas eu poderia fazer uma inversão sintática e dizer a ele, eu dei atenção, dei a ele. Tudo bem? Não há problema, poderia dizer dei a ele atenção. Essa mobilidade entre os termos muitas vezes é o que nos tira o foco. Só para a gente entender esta ideia da possível confusão, pensa no verbo aqui, ó, faltar e caber. Como é que você conversaria com este verbo? Se eu colocasse no contexto a seguinte frase: faltou coragem ao rapaz. O rapaz está lá paquerando a moça. Na hora de falar com a moça, faltou coragem a este rapaz. Se você está pensando assim, Silvia, falta algo a alguém. Falta algo a alguém, falta algo a alguém. Ah, esbarrou no verbo bitransitivo. Muito bem, só que cuidado com isso aqui, ó. Quando nós trabalhamos com a transitividade verbal, eu tenho que lembrar sempre que, em existindo este verbo, eu preciso encontrar o ser supremo da oração, que é o sujeito. Então veja, quando eu digo aqui, olha, morreu, mesmo que oculto, eu sei que quem morreu foi ele ou foi você. Enfim, ó, morreu ele ou você. Fala muito, ele ou ela ou você. Vai à festa, ele, ela ou você. Há um sujeito oculto aqui. Vamos tentar fazer isso? Ela, ele ou você faltou coragem ao rapaz. Você viu que não ornou? Não orna por quê? Porque um destes termos aqui é o sujeito da oração. Na verdade, a conversa aqui tem que ser assim, ó, algo, que é o sujeito, faltou, transitivo indireto, a alguém, objeto indireto. Isso é concursístico. Estes dois verbos, eles estão sempre presentes em provas, porque a gente conversa com este verbo
de maneira incorreta. Falta algo a alguém ou cabe algo a alguém, nós só estamos fazendo a inversão sintática. Na verdade, se nós fôssemos colocar isso na ordem direta, ficaríamos com a ordem seguinte. Algo falta a alguém, algo cabe a alguém. É um verbo transitivo indireto, cuidado com isso. Então veja, aqui neste contexto há este macete ou esta possibilidade de você conversar com o verbo e obter essa resposta. Para a gente encerrar o nosso quadro hoje, existem os verbos de ligação que eu coloquei aqui para você, ó, CKPPF, VT. O que é esse CKPPF, VT? Ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar, virar e tornar. Mas quando é que este verbo é realmente um verbo de ligação? Já que eu posso colocar, por exemplo, uma frase aqui, ó. Eu estou. E aí você, dependendo do contexto, você poderia dizer, Silvia, quem está em algum lugar, ó, quem está em algum lugar. Maravilha, verbo intransitivo. Mas olha a diferença. Eu estou feliz. Veja que nesse caso nós temos um qualificador que pertence ao sujeito da oração. Em se tratando de predicativo do sujeito, este é um verbo de ligação, ou seja, para ser de fato digno de ser chamado de verbo de ligação, ele precisa, primeiro, ser classificado dentro destes aqui, ó, ser, estar, continuar, andar, parecer, permanecer, ficar, virar ou tornar, acompanhado do seu qualificador. Comumente falando, um adjetivo, mas nem sempre morfologicamente é um adjetivo. É um nome que tem como função qualificar estes termos. Então fica aqui a dica. Agora a pergunta que não quer calar. Todos os verbos que são significativos podem ser verbos intransitivos? Sim. Imagine hipoteticamente que eu fale para você, você comprou o livro? Perceba que na minha fala eu estou usando este verbo comprar como um verbo transitivo direto. E você pode responder para mim simplesmente, comprei. E aí, com a sua resposta, eu tenho um verbo intransitivo. Então, o verbo comprar, dentro desse nosso mini diálogo, ele apareceu na primeira oração como transitivo direto, na segunda oração como verbo intransitivo. E isso você pode fazer com qualquer verbo, ele pode ter a sua classificação alterada de acordo com o contexto. Eu estudo muito, ó, quem estuda, estuda. Nesse caso, quem estuda, estuda, e aí encontrei o advérbio de intensidade, verbo intransitivo. Eu estudo gramática, opa, agora já passou a ser um verbo transitivo direto. Eu escrevo muito, verbo intransitivo. Eu escrevo cartas, verbo transitivo direto. Eu escrevo a ela, verbo transitivo indireto. Eu escrevo cartas a ela, verbo bitransitivo. Então, cuidado com essa informação, porque isso é uma informação ou uma situação muito concursística. Agradeço a sua companhia, a sua presença. Até o próximo quadro, se Deus quiser.